Ok. Bom dia a todas e todos. Em nome de toda a organização, gostaria de dar as boas-vindas, com uma saudação especial da nossa diretora da Fiocruz Minas, Eli Profeta. É com grande prazer que damos início a mais um evento de divulgação científica desse ano, que por causa da pandemia têm sido todos virtuais. Primeiro tivemos a Marcha pela Ciência, em maio, depois o Dia da Ciência em julho e agora a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorrerá até o dia 23. Estes eventos têm sido organizados por um grupo de pessoas de diferentes instituições que têm se reunido religiosamente toda terça-feira, às 18h30, durante os últimos 7 meses, a quem agradecemos a todos que participaram de cada um desses eventos. O objetivo dos eventos é aproximar os envolvidos na produção de conhecimento no Estado, seja dentro da academia ou fora dela, com todos da sociedade. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é o maior evento de divulgação científica do país. Este ano, o tema escolhido é a inteligência artificial, mas outros temas também fazem parte da nossa programação, como a pandemia e seus desdobramentos, o financiamento da ciência no Estado, entre outros. Serão, ao longo da semana, mais de 30 atividades online, entre painéis temáticos, mesas redondas e intervenções curtas apresentando os vídeos que estão na nossa programação. Fazem parte da programação, além da SBPC, aqui representada pelo seu presidente nacional, Ildeu Moreira, a quem agradeço a presença, e Luciano Mendes, nosso diretor regional, que faz parte da organização. Diversas instituições e institutos de pesquisa, como a Fiocruz Minas, Cefet-MG, IFMG, as universidades federais de Juiz de Fora, de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, de Uberlândia, de Viçosa, de São João del Rei, Ouro Preto, Universidade Federal do Mato Grosso e Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Também contribuem para nossas atividades instituições de ensino públicas, como as escolas municipais Serra Verde, Zilda Arnes e Aurélio Pires, instituições privadas de ensino, como o Colégio Santa Maria e o Modal Educa, movimentos sindicais como o Sindifes, o Sinasef e a APU-BH, e movimentos estudantis, como o UEE, a ANPG e UBS. Algumas atividades serão em parcerias com o Pensar Educação, com o Museu das Minas e do Metal Gerdau, o Canal Saúde da Fiocruz, a Sociedade Brasileira de Primatologia e com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Na quarta-feira, teremos uma manhã de seminários sobre inteligência artificial. Se você não sabe muito bem o que é inteligência artificial e como ela não apenas faz parte, como também interfere na nossa vida, participe dos seminários. Os seminários serão ministrados pela equipe da Fiocruz Minas, Gabriel Fernandes, Frederico Guimarães, Fausto Gonçalves e Paul Anderson Guimarães. Nas manhãs de quinta e sexta, teremos 10 oficinas sobre inteligência artificial, para colocar todos nós ainda mais em contato com essa temática. As oficinas serão comandadas pela nossa equipe da Fiocruz Minas e a equipe do professor Sandro Dias, do Cefet-MG. Tudo isso com o apoio do CNPq, que possibilitou a compra de chips de internet para serem disponibilizados para 200 estudantes de escolas públicas do nosso estado, que não têm acesso à internet. Nosso grande parceiro nesse projeto do CNPq é o Cefet-MG, a quem eu agradeço imensamente a parceria na pessoa da Sônia Miranda. Na sexta-feira, também teremos, como parte da nossa programação, a transmissão da audiência pública convocada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em defesa da FAPEMIG,
como parte da campanha para garantir o repasse de 1% da receita orçamentária corrente para ciência, tecnologia e inovação no Estado, conforme consta na Constituição Mineira. Agradecemos antecipadamente todos os palestrantes que toparam participar do nosso evento, as nossas intérpretes de Libra, Maiara, Laís e Mislaine, a nossa equipe de apoio, Carol, Stephanie, Silvio, Poliane, Fabiane e Cláudia, a Cris do Sapro pela ajuda na compra dos chips, a Carol pelo nosso apoio na secretaria e alguns agradecimentos muito especiais ao Fred por todo o trabalho na elaboração da nossa página, onde está toda a nossa programação. A página é cienciademinasgerais.com.br. Ao Gabriel Assis pela criação de toda a arte do evento nas maravilhosas peças de divulgação. E a Stephanie pelo contato com as escolas, que possibilitou a inclusão digital dos alunos. Para terminar essa minha fala, eu gostaria de me solidarizar com as famílias e amigos das milhares de vítimas da Covid-19 e todos aqueles que foram impactados de forma tão negativa pela pandemia, seja pela perda dos empregos, seja pelo excesso de atividades que tem nos massacrado no dia a dia, particularmente as mulheres, que mais uma vez sofrem pela desigualdade de gênero, acumulando tarefas domésticas com o home office e sofrendo ainda mais com a violência doméstica. Desejamos um excelente evento a todos, com muitas discussões e reflexões, que possamos construir uma sociedade cada vez mais igualitária, justa e democrática, cujo conhecimento gerado está sempre a favor do bem-estar de todos. Luciano, se você puder fazer sua fala. Bom dia para todos, bom dia para todas, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso, na abertura da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Esse movimento que nos traz aqui é um movimento que vem sendo organizado já há alguns anos aqui em Minas Gerais, envolvendo instituições as mais diversas. Uma delas é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, por meio da ação da Secretaria Regional, mas é muito mais do que isso. Somos muito mais do que a SBPC aqui, muito felizmente, porque isso tem implicado em reuniões sistemáticas, como disse a Cristiana, que é a nossa coordenadora, quem nós todos já cumprimentamos e agradecemos esse trabalho de coordenação. Nós organizamos a Marcha pela Ciência no início do ano, de forma virtual, e no Brasil, de uma forma pioneira, certamente, depois do Dia Nacional das Ciências, dos cientistas, das pesquisadoras e dos pesquisadores, também com grande sucesso, e a partir de julho, já a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, aqui em Minas Gerais, que será, como a gente tem falado sempre, uma semana alargada. Ela já começou há várias semanas, porque tivemos várias atividades de preparação dessa semana, tivemos, inclusive, 2 lives, uma sobre políticas de alimentação e alimentação como política, tivemos uma outra sobre a própria crise da FAPEMIG, tudo isso para nos trazer aqui essa semana, que continuará ainda nas próximas semanas com várias atividades das instituições parceiras. Então, é um convite alargado para essa participação na discussão sobre as políticas de ciência e tecnologia e na divulgação científica. Então, nesse nosso movimento, nessa nossa semana alargada, política e ciência têm dado as mãos sistematicamente, porque nos parece fundamental a divulgação da ciência, a defesa enfática da ciência, a importância da ciência. Sem a ciência não é possível pensarmos o desenvolvimento científico, tecnológico, mas, sobretudo, desenvolvimento social e econômico com maior qualidade de vida, sem homofobia, sem racismo, com mais qualidade e com mais distribuição de renda, portanto, com mais igualdade. Sem ciência não é possível pensarmos isso, mas, evidentemente, não é necessário apenas a ciência, né? É fundamental que a gente pense a política, que a gente pense que no horizonte também da ciência está a política, as políticas, imediatamente as políticas de ciência e tecnologia, mas as políticas de um modo geral.
É por isso também que, nesse momento, como lembrou a própria Cristiana, em que nós estamos de luto, é um luto societário, 160 mil mortes no Brasil, mais de 1.100.000 mortes no mundo inteiro. É um momento de transformar também esse luto, essa dor em memória, uma memória que faça justiça aos nossos e às nossas pessoas que morreram, que nos deixaram, muitos e muitas que estão trabalhando, muitos e muitos que estão doentes, porque é fundamental que a gente transforme também, faça esse esforço de transformar esse luto em memória, não deixar constituir sobre a Covid uma memória muito falada, muito estabelecida, inclusive pelo governo, de que tudo isso se deve à Covid, tudo isso se deve a algo que era impossível ser atacado, ser feito, ser preparado. Não é verdade, a gente sabe bem disso, era possível, era necessário, era humanitário que o governo federal estabelecesse políticas sérias e não o fez, pelo contrário, resolveu investir nas políticas de morte. Então, é fundamental que a gente também, nesse momento de dor, de dificuldade, que a gente pense numa das várias estratégias de discussão dessa memória. Uma delas é certamente a divulgação científica. É isso que nos traz aqui também nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com esse tema, inteligência artificial, aparente um tema difícil, entrada para várias áreas do conhecimento, várias áreas do conhecimento, no encontro com os vários saberes. Inteligência artificial é um tema fundamental, nós devemos discuti-lo, inclusive como formas de controlar aqueles e aquelas que hoje, e já no futuro próximo, definirão o rumo de boa parte das nossas vidas, os nossos arranjos societários. Então, para que a gente tenha mais clareza, para que a gente tenha mais controle desse processo, é que a gente discute hoje, inclusive, a importância da divulgação científica, isso que nós vamos fazer ao longo de toda a semana. Já estamos fazendo isso, mas em seguida nós temos aí a mesa sobre divulgação científica em tempos de pandemia. Então, queria agradecer aos colegas, aos vários e muitos colegas que têm nos acompanhado nessa organização ao longo de todo o ano, ao longo dos últimos anos, sempre pensando a ciência e a política de mãos dadas. É com isso também que nós vamos fazendo aqui em Minas Gerais a defesa enfática da FAPEMIG, a FAPEMIG com a agência de Estado, um patrimônio público de Minas Gerais, que nós temos que defender e temos feito isso de forma sistemática e, por isso, também o convite para que todos e todas acompanhem e participem da audiência pública da próxima sexta-feira, às 9h da manhã. Então, queria, mais uma vez, agradecer muitos e muitas que corroboraram, colaboraram para que estejamos aqui. Agradecer especialmente a Cristiana, que nos coordenou de forma brilhante e permitiu que essa semana tenha esse conjunto tão expressivo de atividade. E termino lembrando, a nossa semana é alargada, portanto, começa hoje e vai terminar só lá em meados de novembro, com a participação e com a programação de várias instituições que nos acompanham. Então, queria agradecer a participação de todos, convidar que nos acompanhem com muita disponibilidade para trazer algumas palavras da SBPC, dessa organização tão fundamental para a ciência e tecnologia brasileira. Obrigado, Eudeu, também pela sua presença aqui conosco. Então, bom dia, boa semana, sejam bem-vindos e bem-vindas e continue conosco. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a participação de todos nessa atividade, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão aqui presentes, as pessoas que estão organizando, em particular a Cristiana, o Luciano, a Tânia, e dizer que eu estou particularmente muito feliz como presidente da SBPC agora, porque desde 2004, desde a primeira Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu participo da semana em Minas Gerais. Fazíamos muitas atividades presenciais, como fizemos no Parque Municipal, como fizemos na rodoviária de Belo Horizonte, muitos outros lugares, na universidade, o Cefet, a Fiocruz, a UFMG, as outras universidades no interior que estão participando desse movimento,
sempre ativas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que sempre foi muito importante em Minas Gerais. E por que ela é importante? Porque o objetivo é aproximar mesmo as nossas instituições, a ciência que é produzida das pessoas, da sociedade, mostrar o que nós fazemos, prestar certamente contas à população do que a gente faz, da importância da pesquisa, da relevância dela, mostrar para os jovens que a ciência é bonita, é importante para a vida individual de cada um, é importante para a nossa vida coletiva. E nesse momento de pandemia gravíssima que nós estamos vivendo, eu me junto ao Luciano e a Cristiane no pesar das pessoas que faleceram, dos entes queridos e de todas as famílias profundamente atingidas, e também a solidariedade a todos os profissionais da saúde, pesquisadores, estudantes, médicos, enfermeiros, os trabalhadores informais que estão ainda nessa luta muito acirrada contra essa pandemia gravíssima que nos atingiu e que poderia certamente ser minimizada se tivéssemos adotado e se adotássemos medidas mais adequadas para isso. Bem, então eu queria parabenizar todas as instituições que estão tomando parte nessa iniciativa de vocês, que é muito importante pelas razões de que a divulgação da ciência hoje é cada vez mais significativa. Esse tema também da inteligência artificial é um tema importante, hoje está na vanguarda, na fronteira da ciência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e deve ser discutido, ampliado, entendido. Também é importante que se discuta os impactos disso, né? Tem muitas pessoas que têm receio das novidades da ciência, e às vezes com razão, os temores às vezes se justificam, porque às vezes, frequentemente, a ciência também é usada como um mecanismo de exploração, e, portanto, a gente tem que fazer com que a ciência seja usada para a melhoria das condições de vida de todo mundo, para melhorar a economia brasileira, que está muito atingida nos últimos tempos. O Luciano lembrou também aí que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem esse tema central, mas tem também os vários temas importantes que estamos discutindo. Entre eles, evidentemente, o enfrentamento da pandemia, das vacinas, como proceder nesses tempos que estamos vivendo. E também a questão dos recursos para a ciência e tecnologia, que estão profundamente reduzidos no Brasil nos últimos anos. Em Minas Gerais, a FAPEMIG é uma bandeira fundamental para a gente fortalecer e que ela tenha os recursos adequados e, aliás, constitucionais. E também, na escala nacional, a SBPC e muitas outras atividades. Ontem lançamos um manifesto com em torno de 100 entidades científicas, dirigido ao Congresso Nacional, aos parlamentares, lutando pela recuperação do orçamento para a ciência e tecnologia para 2021, do CNPq, da CAPES, da FINEP, das agências importantes para pós-graduação, para os pesquisadores, para os estudantes de licenciatura, para os estudantes de graduação, para a iniciação científica. Portanto, estamos numa luta importante de recuperação de recursos e é fundamental que todo mundo esteja conosco nessa batalha pela ciência e pelo Brasil. Eu termino dizendo que o tema da semana desse ano é muito significativo, mas é importante a gente atentar também para um tema correlato. Nós estamos discutindo a inteligência artificial, que pode ter um potencial muito grande, e certamente devemos fazer com que ela contribua para a melhoria das pessoas, mas também devemos nos preocupar com a inteligência. Os milhões de jovens brasileiros nas escolas, né, e a volta às aulas agora é uma questão séria que temos que discutir como fazê-la com segurança e no momento adequado. E esses milhões de jovens brasileiros, de crianças e de pesquisadores estão se formando no Brasil e que não estão tendo a sua inteligência natural usada adequadamente. Então, nós temos de mobilizar, melhorar muito a nossa educação básica, dar oportunidade para os jovens, para as crianças, para terem oportunidade de desenvolver a sua inteligência, seja na ciência, seja na arte, seja na sociedade, nas diversas profissões que elas queiram ter. Então, é muito importante que a gente destaque a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia como um evento importante para poder fazer essa aproximação da comunidade científica, educacional, das universidades, instituições de pesquisa com a sociedade e também a gente aprender, nesses momentos, com a sociedade, as grandes questões que preocupam as pessoas. Portanto, a divulgação científica que vocês vão assistir no momento seguinte, a discussão dela, como ela deve ser feita, como ela deve ser praticada, é um elemento essencial para entendermos a nossa realidade. Então, eu queria novamente agradecer muito a vocês, parabenizar vocês e dizer que a SBPC está sempre junto com vocês nessas atividades. Muito obrigado. Muito obrigada, Luciano. Muito obrigada, Ideu, pela presença. Então, consideramos aberta a 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Minas Gerais. Então, nós vamos continuar nossa
programação. Falando agora um pouco, nós convidamos a professora Tânia, do Museu Ponto, da UFMG, que ela vai nos contar um pouco sobre o processo envolvido no concurso para escolha do desenho que vai constituir, então, o símbolo da Semana de Ciência e Tecnologia, que é feito todo ano. Tânia, muito bem-vinda. Tânia, o microfone está fechado ainda. Pronto. Isso. Pronto, Cris. Muito bem, pode ficar à vontade, Tânia. Tá, então tá. Então, bom dia para todos, esperando que todos estejam muito bem. E dizer, né, da importância deste momento e que a Semana Nacional ela foi instituída em 2004 para ser, né, celebrada no mês de outubro. Mas dizer que nós temos feito um movimento de tornar as nossas ações de forma mais contínua durante o ano todo. Então, a semana para nós, nacional de 2021, ela já começa a partir da semana que vem. Porque nós esperamos ansiosamente a próxima temática para nos organizarmos e realizar essa mostra de desenhos que são feitos por alunos da educação básica do Brasil todo para definir essa logo que vai representar e que vai ser utilizada nas chamadas e na divulgação da semana. E é muito importante porque a gente mobiliza secretarias municipais de educação, as secretarias estaduais, as escolas particulares, para planejar e discutir a temática. Então, é um momento que as pessoas têm contato com uma temática, a gente vai fazer estudos sobre essa temática e propiciar que esses alunos desenvolvam algum desenho que vai representar esta ideia. Então, o Museu Ponto vem organizando há mais de 3 anos esse concurso. A nossa meta é cada vez mais atingir todos os estados brasileiros e o maior número de alunos, para que eles possam se representar através do desenho. Então, eu preparei aqui uma apresentação para mostrar um pouco como que é o processo, porque a partir da semana que vem nós já estaremos elaborando o edital que nós vamos disponibilizar para que todos possam fazer inscrição e começar a trabalhar na ideia. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Um momento. Espera aí, toda na primeira tela. Espera aí. Na primeira tela. Amplia aqui que eu ponho para você. Está na última tela. Só um minuto, por favor, pronto. Estão vendo? Todo mundo confirma aí que a tela está compartilhada? Tá certinho, Tânia. Ótimo, então vamos lá. Bom, quais são os nossos objetivos? Primeiro, estimular essa criação artística, né, para que os alunos possam fazer uma produção do tema. Então, no site do museu, quando a gente libera o edital, existem orientações sobre como produzir uma logo. Então, as cores, que influência que elas têm, qual que é o traço, como que tem que sintetizar a ideia através dos desenhos, que é uma forma de formar os alunos nessa perspectiva. Outra questão que é fundamental para nós são esses momentos de discussão. Então, a gente favorece que seja uma discussão mais no coletivo, que os professores tenham acesso a essa temática, que possam se organizar e contribuírem para que os alunos façam uma produção interessante. Então, tanto os professores, as escolas podem fazer inscrição dos seus alunos, como seus alunos individualmente podem fazer suas inscrições. Então, esse é um período de amadurecimento sobre a temática. A outra
o outro nosso objetivo é fomentar essa curiosidade e motivar os alunos para discutirem, né? Quais são as implicações. A inteligência artificial, que é a temática dessa semana, ela provoca muito isso. Muitas questões aparecem, né? Os computadores vão substituir os seres humanos. Quais são as profissões que estão por vir? Então, ajuda a gente também a fazer uma reflexão. Nessa temática de 2020, nós nos focamos em 3 pontos. O que é inteligência artificial, qual a importância da inteligência artificial e como é que ela vai moldar o futuro. Então, durante, né, o ano de 2020, antes que os alunos postassem suas inscrições e seus desenhos, nós colocamos várias questões, vídeos, discussões e perguntas baseadas nesses 3 focos, para que os alunos pudessem ter uma orientação também e aprofundar um pouco sobre esses assuntos. Como que acontece o processo? O lançamento do edital ele acontece em dezembro. A gente fica na expectativa de sair a temática para ver essa organização e essa elaboração do edital. Depois, as inscrições elas ficam abertas de dezembro até abril, comecinho de maio, porque os alunos vão entrando no nosso site, colocando questões, vendo quais são as últimas informações que o museu vai colocando sobre a temática. Aí, em maio, nós temos uma fase classificatória, né? Geralmente são 10 pessoas que participam dessa avaliação, nós chamamos professores da universidade, professores especialistas nas temáticas, professores da rede, para ajudarem nessa fase de classificação. E aí, alguns desenhos, eles são analisados e, às vezes, os desenhos são indeferidos. Por quê? Porque, às vezes, aparecem fora do formato, não estão coloridos, tem alguma questão que não é aplicável depois a uma logo, e aí nós selecionamos os desenhos que estão dentro dos critérios, que essas questões elas estão todas colocadas no edital. Aí nós enviamos para uma comissão julgadora que vai fazer a pontuação de acordo com os critérios que eu vou apresentar para vocês. E nós selecionamos, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, com a coordenação da popularização, divulgação e popularização da ciência, os 10 desenhos que vão à votação popular. Então, durante um período, mais ou menos uns 10 dias, o Brasil inteiro vai votar no desenho que ele considera que representa mais a identidade, né, visual da semana relacionada à temática. E, em junho, nós divulgamos o resultado. Porque aí o Ministério, né, tem o Ciência e Tecnologia, tem tempo para poder trabalhar na logo. Então, quais são os critérios que são levados em consideração pela comissão julgadora? É a criatividade, a fidelidade ao tema, porque cada traço, cada desenho, ele tem um significado. Ele representa algo que tem relação com a temática, a aplicabilidade, a originalidade, a comunicabilidade e a qualidade. Então, esses critérios, eles são levados em consideração na hora que a gente faz a seleção. E, geralmente, os jurados vão pontuar de 1 a 10. Depois, nós fazemos, né, vamos avaliar essa pontuação e classificamos na ordem do maior número de votos. Lembrando que os 10 selecionados pela comissão, eles são colocados para votação popular sem essa numeração, sem essa classificação, porque a votação popular é que vai definir o melhor desenho. E aí, é só para vocês terem uma ideia, porque a gente procura fazer muitas divulgações. Trabalhamos com os nossos parceiros, o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, e Comunicações, eles colocam também disponível no site. Então, a gente tem sempre esses posts do nosso site
para lembrar, comece a desenhar, inspiração, entenda as regras, para ficar bem dinâmico. Esse ano, né, com a questão da pandemia, acho que a gente teve um pouco mais de dificuldade, mas nós em si mesmo conseguimos 424 desenhos distribuídos em quase todos os estados brasileiros, né? Então, a nossa meta para esse ano é atingir todos os estados e aumentar muito mais esse número de inscrição. O número de inscrição não está relacionado com o número de desenhos, porque às vezes uma escola faz a sua inscrição e coloca 10, 15, 20, 30 número de desenhos da escola. Isso é muito interessante, que a gente desenvolve esse trabalho de envolver as pessoas, né, para fazer uma discussão mais coletiva. Colocado depois no resultado, a votação popular, nós tivemos 7.807 votos. E o desenho que foi selecionado, ele teve 51% dos votos. Aqui, distribuição por estado, nós tivemos o estado de Pernambuco, que foi o estado que teve o aluno, né, que teve o seu desenho selecionado, depois o estado de São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Isso na votação. Aqui foram os outros finalistas. O segundo lugar, do Diogo, o terceiro do André, a Maria Eduarda, então é bem variado, São Paulo, Bahia, Sete Lagoas, Contagem, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Luzia, Londrina, no Paraná, e Ivinhema, em Mato Grosso. E o desenho que foi o selecionado, que foi do Rafael, de Solidão, de Pernambuco, que é o que deu origem aí às peças de divulgação para a nossa semana. E eu queria deixar essa mensagem aí de um livro muito interessante que chama Inevitável, que são as 12 forças tecnológicas que mudarão nosso mundo. Né? Porque ele discute que o que está por vir até 2050, 2100, não é nada de adivinhação, e sim de protótipos que já existem, que estão sendo fabricados, que estão sendo pensados nos laboratórios. E ele coloca que as transformações afetarão nossa vida, desde a realidade virtual em casa até a inteligência artificial presente em tudo que fabricarmos. Não adianta resistir às maneiras como compramos, trabalhamos, aprendemos e nos comunicamos uns com os outros. Serão ainda mais completamente revolucionadas. O que podemos fazer é compreendê-las e abraçá-las para assim aumentarmos a probabilidade de nos beneficiarmos delas. É claro que com ética e com responsabilidade. Bom, então termino aqui a apresentação. Por favor, Edmar, você me consegue voltar para a tela? Original. Ótimo. Então, a nossa mensagem é essa, e agora nós vamos passar um filme, um videozinho que o aluno Rafael nos encaminhou para esse momento. Então, Edmar, por favor, pode colocar o vídeo do Rafael Marques. A menina reduziu porque começou tarde. E o som? O Edmar está sem som, o vídeo. Olá, meu nome é Rafael Antônio Galdino Marques. Sou estudante da Escola de Referência Ensino Médio, professora Carlota Breckenfeld, de Itabira, Pernambuco, e resido na cidade de Solidão, Pernambuco. Participei da competição de desenho da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, SNCT, através da disciplina de Projeto de Vida, que é coordenada pela professora Thaís Eduarda. A mesma realizou o trabalho com as pessoas que estavam interessadas em participar do concurso. E então, estudamos sobre a temática e o edital. E então, iniciamos a construção dos desenhos. Bom, de início, eu fiz um desenho de um coração artificial. Porém, vi juntamente com a professora que o desenho não atendia os critérios requisitados pelo edital.
Conversando com alguns amigos, veio essa ideia à cabeça. E então, no dia 30 de junho, saiu o tão esperado resultado, onde atingi 51,4% dos votos. Fui premiado com a viagem a Brasília, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, para participar da cerimônia de abertura, que ocorrerá do dia 17 a 23 de outubro. Além de receber o certificado de participação, terei meu nome divulgado pelo MCTIC e em outros eventos relacionados à SNCT 2020. Antes de tudo, eu queria agradecer a Deus, aos meus familiares pelo apoio no concurso e a todo o corpo docente da ENEM professora Carlota Breckenfeld e em especial a minha professora Thais Eduarda, que me apoiou nesse concurso. Se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite. Você pode tudo. Tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus. Então é isso, né? Emocionante. E esperamos todos nessa nossa semana que foi planejada com muito carinho. Com você, Cris. Muito obrigada, Tânia. Realmente foi muito emocionante e muito bom saber como que funcionou, né? Todo esse processo. A gente vê só o desenho escolhido, mas vê como que é uma votação popular, como que tem a participação de especialistas. Então é muito bacana entender como que tudo funciona, né? Até chegar ao resultado final. E vamos acompanhar também agora, daqui para frente, o próximo, né? Muitíssimo obrigada, foi ótima apresentação. Gente, nós vamos encerrar, então, essa mesa de abertura, convidando todos já para o próximo evento, vai ser, então, às 10 horas, a gente vai ter uma mesa redonda, que é o papel da divulgação científica na pandemia, que vai ter a participação como mediadora da professora Mônica Bucarelli Rodrigues, da UFMG, e como convidados Kleber Del Claro, da Universidade Federal de Uberlândia, Léa Medeiros, da Universidade Federal de Viçosa, Cristiana Guimarães Alves, do Cefet-MG. Então, convidamos a todos para assistir essa próxima apresentação e acompanhar na nossa página. Então, repetir na página, é cienciademinasgerais.com.br, que toda a nossa programação e os links para assistir cada uma delas está tudo na nossa página. Então, muitíssimo obrigada a todos e continue nos acompanhando.